Oi pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo pra contar uma super novidade pra vocês. Estamos de mudança. Eu e o Hector, a gente tá se mudando pra Tianjin, na China. A gente tá super feliz e empolgado. Eu não consegui vir contar isso antes pra vocês, porque a gente tava esperando sair o visto. E devido a todo esse negócio de pandemia, não sei o que, acabou atrasando muito o visto. Então eu já tô segurando essa informação, essa novidade faz alguns meses e eu tava tipo, ai meu Deus, eu não podia compartilhar as coisas com vocês e tava me dando já agonia. Se você nunca ouviu falar de Tianjin, muito bem-vindo, eu também nunca tinha ouvido falar. Por quê? Porque somos ignorantes com relação à China. A gente não conhece nada além de Shanghai e Beijing, que é o meu caso, né? Eu não conhecia nada. E o fato da gente ter vindo para Hong Kong foi meio que um aquecimento pra gente ir pra China. Porque, não sei quem me acompanhava aqui quando eu morava no Japão, a gente pensava assim, né? A gente falava, se a gente tiver que mudar do Japão, pra onde a gente iria? Hong Kong ou Singapura? Que dentro da Ásia são as duas cidades mais internacionais e que a gente se adaptaria mais fácil. Tá tendo uma reforma. Depois de estar no Japão, a gente sentia um pouco de falta de ser mais livre, de não ter esse negócio da barreira da língua, de poder ter um pouco mais esse contato ocidental. E aí Hong Kong e Singapura conseguiriam proporcionar isso pra gente e foi o que aconteceu. 2019 e 2020 que a gente esteve aqui em Hong Kong foi maravilhoso. A gente ama Hong Kong. Eu acho que quem me segue lá no Instagram, Steia Maniski, vê isso e sabe, porque eu sempre compartilho. Hong Kong era o que a gente buscava naquele momento. Não tem a barreira da língua, as pessoas falam inglês, é ocidental, mas é uma mistura entre ocidental e oriental. Você consegue escolher. Em termos de restaurantes, você tem restaurantes asiáticos no geral. Japonês, coreano, tailandês, chinês, todos os tipos de culinária asiática, inclusive muito bons. E tem também todos os tipos de culinária ocidental. Francês, italiano, português, brasileiro. E aqui é aquilo que eu mostro, né? É um mix entre uma cidade urbana, aquela cidade grande, Nova York, São Paulo, aquele agito, coisa pra fazer, vida noturna agitada, sabe? Tudo isso de uma cidade grande, mas também tem a parte da natureza. De Rio de Janeiro, de cidade mais praiana, tem um monte de trilha no meio da natureza, tem praia, então que é onde eu me reconecto. Então tem um balanço muito gostoso, único, acho que de Hong Kong. E a gente foi muito feliz aqui. Que assim, Hong Kong pra gente é um lugar que assim, se eu tiver que escolher na Ásia um lugar pra morar para sempre, eu acho que possivelmente eu escolheria Hong Kong, porque aqui é uma zona de conforto total. Você tá aqui em Hong Kong, você não tem dificuldade nenhuma com relação a ser estrangeiro, você não é um alien aqui, tem 1 milhão de estrangeiros, tem muito expatriado aqui. Se você vem com um contrato de trabalho negociado muito bem, você não tem dificuldade com relação a pagar aluguel, porque aluguel aqui é caro. E a cidade é muito gostosa, é muito fácil morar aqui. E aí eu e o Hector, a gente já tava com um circo-tico de que, talvez, né, seja a hora de mudar. E eu me considero muito sortuda de ter encontrado um parceiro que goste de aprender, que goste de também sair da zona de conforto, que tem essa sede por conhecer coisas novas, tanto quanto eu. E aí, pelo trabalho dele, né, teve uma proposta de Singapura e teve uma proposta de Tianjin. E aí ele tava com as duas, só que a nossa preferência era Tianjin, porque profissionalmente falando é melhor. E aí, vamos para Tianjin. Gente, eu tô muito animada. Vocês viram que eu já comecei a fazer aula de mandarim, né, na Ninhao, que fica lá em São Paulo, eu vou colocar aqui pra vocês verem. E por isso que eu comecei a aprender mandarim. Não é pra morar em Hong Kong. Pra morar em Hong Kong eu não preciso de mandarim. É porque estamos nos mudando para a China. E depois de ter morado no Japão, que eu falo japonês intermediário, eu não passo fome com japonês. Ainda assim, a maior barreira de morar no Japão pra mim foi a barreira da língua. Então eu fiquei pensando, gente, e agora eu vou pra China, que eu não sei falar um A de chinês. Se no Japão eu já achava que essa era a maior dificuldade, e eu já domino o japonês, imagina na China. Então a primeira coisa, quando surgiu esse negócio de talvez a gente vá pra China, eu já comecei a procurar escolas de mandarim, onde que eu consigo aprender mandarim, porque eu tenho que aprender mandarim. E é uma desculpa perfeita, porque assim, gente, mandarim hoje é a língua do futuro, né? As pessoas falam inglês, já não é mais um diferencial você falar inglês. Falar inglês, principalmente pra quem mora fora, já é básico. Você tem que falar inglês. E aí eu falo espanhol, eu falo japonês, então a outra língua, por ordem de ser mais estratégica com relação a
abrir mais oportunidades, tanto de negócio quanto no futuro, seria o mandarim, né? Que é a língua do futuro. Então, eu já tinha vontade de aprender mandarim e aí veio então a desculpa perfeita, que é estou indo morar lá. Nada melhor do que você aprender uma língua estando no lugar, porque você acaba ouvindo e aquilo acaba, você vai aprendendo na prática, no final. Então, eu tô super feliz. A gente tá muito animado, tanto pelo Hector quanto por mim. Os meus planos pra esse ano estão muito alinhados também com a China. Então, eu sou assim... Eu sou uma pessoa que sou extremamente positiva em tudo. Eu acho que eu sou muito mais positiva do que a média no geral. Então, sempre que acontece alguma coisa, eu vou sempre ver o lado positivo de tudo. Eu vou com o meu coração aberto para aprender sobre uma cultura nova, para entender sobre o comportamento dessa cultura, para realmente, assim, abrir o meu olhar. Eu acho que Hong Kong já abriu o meu olhar para a cultura chinesa, porque eu sou de descendência japonesa e eu morei 4 anos no Japão. Então, assim, eu amo de paixão a cultura japonesa. E aí, quando você gosta muito da cultura japonesa, quando você compara com a cultura chinesa, elas são contrastantes em muitos pontos. E aí acaba vindo aquele preconceito, principalmente para nós que somos brasileiros, porque a gente não tem muita informação sobre a China. E todas as informações que a gente tem são informações de estereótipos, ou de que ai, é errado, ai, é folgado, ai, é mal educado, ai, é sujo. E a gente tem esses pré-julgamentos sem saber, né? Porque as pessoas julgaram que é assim, porque aquilo é diferente do que a nossa cultura brasileira, do que a gente foi ensinado a ser e a como se comportar, e aquela cultura é completamente diferente da nossa, então a gente julga que é errado. Só que a gente julga que é errado sem buscar informação, né? Será que aquilo é errado para a cultura dele? Ou será que aqui ele foi ensinado a ser daquele jeito? Então, Hong Kong já abriu o meu olhar e já abriu a minha cabeça para muita coisa da cultura chinesa que eu tinha preconceito e que a minha cabeça era muito fechada antes. E aí depois que a gente mudou pra cá, nesse último ano, a gente já queria ter ido viajar muito pra China, estando em Hong Kong, porque a gente tá do lado, a gente pode pegar um trem e estar na China. Mas teve toda a pandemia e a gente não conseguiu viajar pra China. Então já ficou aquele sentimento, aquele desejo reprimido de que, não conseguimos conhecer a China. E aí, somado a isso, que o Hector teve muitas viagens também a trabalho pra lá, e ele ia pra essas cidades que eu nunca tinha ouvido falar o nome. Mas o que é isso? É a cidade onde tem os guerreiros da terracota. É a cidade que tem o maior templo, blá blá blá. É a cidade... E eu ficava vendo e falava, gente, mas eu nunca ouvi falar dessa cidade. Eu não sei qual que é o nome dessa cidade. E tem tanta coisa interessante. E aí começou a despertar muito esse nosso desejo de realmente conhecer a China. E nada melhor do que você conhecer o país estando lá. E aí, sabe, tudo convergiu pra isso. Veio essa proposta pro Hector, ele tá sendo promovido, então profissionalmente falando é excelente essa mudança que a gente vai fazer e vem de encontro também com os nossos desejos pessoais. A gente tá indo pra Tianjin, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, mas é a 4ª maior cidade da China, depois de Shanghai, Beijing, Guangzhou e Tianjin, em termos de população. Ela é o dobro de Hong Kong, por exemplo. Ela é maior do que o estado do Rio de Janeiro, em termos de população. Então não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, é uma das 4 municipalidades da China, que são as principais cidades. Tá do lado de Beijing, faz fronteira com Beijing, então 30 minutos de trem você está em Beijing, 2 horas de avião você está em Shanghai. Não é uma cidade extremamente internacional como Shanghai, como seria Tóquio, mas não é uma cidade de interior que só tem chineses e que, assim, a gente vai ser os únicos estrangeiros. Não é, é uma cidade mais intermediária. Tem bastante influência local, chinesa, o que me encanta, o que me fascina, porque de fato eu vou conseguir aprender sobre a cultura lá. Mas é um pouquinho mais também, tem influência internacional estrangeira. Então vão ter momentos em que eu vou precisar falar o mandarim e eu tô achando maravilhoso, porque é assim que eu vou aprender. Eu fiz um post falando um pouquinho da mudança. Se ainda não saiu o post, vai sair já já. Que é falando um pouquinho sobre quais são as minhas pretensões na China. Né? Eu acho que eu tenho esse canal no Instagram e aqui no YouTube com vocês. Tem gente que já me acompanha lá desde o Japão, já viu como que era no Japão, já viu como era o meu dia a dia aqui em Hong Kong, já aprendeu sobre a cultura desses 2 lugares e eu espero que vocês continuem me acompanhando também na China. Eu sou uma pessoa que eu tenho vergonha de falar que eu tinha muito preconceito sobre a China. Porque eu acho que assim, é muito mais fácil a gente julgar
a gente ter preconceitos do que a gente de fato aprender e buscar informação sobre a cultura e aprender sobre essa história desse lugar, aprender porque é que as pessoas têm esse comportamento. Então, é mais fácil a gente julgar. Porque é diferente da minha cultura, então é errado. É diferente da minha cultura, então é mal educado. Então, a gente julga muito e principalmente para nós brasileiros, a gente não, na escola, por exemplo, a gente não tem história da China ou história da Ásia. A gente aprende sobre a história da Europa, a gente aprende sobre a história da América. Só que a Ásia é um mistério para nós brasileiros e a gente está começando a ter mais informações hoje em dia por causa da internet. Falar de Japão, por exemplo, as pessoas só ligam aquilo a coisas boas, né? Ai, Japão é um país de primeiro mundo, Japão maravilhoso, pessoas educadas, limpo. Japão só é associado a coisas boas, então eu nunca tive que fazer propaganda do Japão, porque todo mundo já gosta do Japão naturalmente. Agora, quando você fala de China, não, é o oposto. As pessoas associam China a uma coisa negativa. Ai, é errado, mal educado, sujo, barato. Tudo negativo. Então, assim, eu me incluo nesse grupo de pessoas que pré-julgavam muito a China. O meu objetivo lá é realmente, eu vou como pessoa leiga pra aprender a cultura do zero. E eu vou de coração aberto e mente aberta. E eu vou quebrar os preconceitos que eu tenho através do conhecimento, porque eu vou buscar aprender sobre a cultura. E quem estiver disposto a embarcar nessa aventura comigo, eu convido vocês para continuar me acompanhando aqui e no Instagram. Vai ser um desafio enorme. Vou sim ter muitas dificuldades, mas eu acho que sempre eu vejo o lado positivo em tudo. Eu vejo o lado positivo do lado negativo. Então, se eu tô tendo alguma dificuldade, eu vou ver que tem ali um lado positivo, por que eu tô tendo aquela dificuldade. Então, se vocês quiserem me acompanhar e quiserem descobrir um pouco mais sobre a China, quiserem aprender sobre essa cultura pra tentar quebrar alguns preconceitos, pra tentar evoluir, tentar ampliar a sua visão, tentar ampliar a sua mente e conseguir entender uma outra cultura que é diferente da nossa, né? A nossa cultura não é a única cultura no mundo e não é a principal cultura. Então, a partir do momento que a gente consegue aprender sobre outra cultura, isso expande a nossa mente. Então, é isso. Eu estou muito feliz, muito animada e eu não vejo a hora de compartilhar tudo isso com vocês. A gente já saiu do nosso apartamento, a gente já fez a mudança. Agora eu estou no hotel, que a gente tá temporariamente. Tem uma vista maravilhosa aqui, por isso que eu fico olhando pra lá. Mas depois eu mostro pra vocês nos stories do Instagram. Então, eu gravei também Diário da Mudança, como que foi esse processo, de arrumar as coisas lá em casa e tudo mais. E eu vou editar e vou soltando pra vocês sobre esse Diário da Mudança, que vai ser o quadro novo, falando sobre essa questão da nossa mudança de Hong Kong para Tianjin. Tá bom? É isso, gente. Só notícia boa. Um beijo